Vamos lá, pessoal, retomando o conteúdo de intervalos, né? Vamos resolver a atividade P26. Essa atividade, ela fala para nós estarmos representando os intervalos na reta real, né? Então, quando a gente ainda estava em sala, a Pro sempre falava, quando estava estudando os conjuntos numéricos, a Pro sempre fazia uma reta, né? E nessa reta, nós tínhamos o zero, que separava os números positivos dos negativos, né? E como que a gente posiciona esses números? Do zero para a sua direita, você tem o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito, né? E do zero para a sua esquerda, você tem o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, até o menos infinito, né? Aqui eu já desenhei a reta para facilitar na hora de gravar o vídeo. Então, como que a gente vai representar? A gente sempre vai olhar para os números que estão dentro do nosso intervalo, né? Que é o número 3 e o número 6. E quando eu for fazer o desenho da minha reta, esses dois números, eles têm que aparecer aqui na minha reta, tá? Porque eu vou precisar deles. Então, o 3 está aqui e o 6 está aqui. Agora, o que a gente precisa saber? Fazer a representação desses símbolos aqui. A gente conhece eles como colchete. Então, se o colchete estiver voltado para dentro, que essas perninhas aqui, significa que o intervalo ele é fechado. Se o intervalo ele é fechado, nós vamos usar a bolinha fechada. A gente pinta a bolinha, tá? E se o intervalo ele for aberto, que é as perninhas voltadas para fora, nós vamos fazer uma bolinha e essa bolinha a gente não pinta ela, tá? Então, quando você tiver esses dois símbolos, no número que tiver o símbolo posicionado dessa forma, você vai pintar a bolinha, tá? Vai desenhar uma bolinha em cima do número e vai pintar. E se estiver de uma dessas duas formas, você vai deixar a bolinha aberta, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um intervalo fechado, porque as duas bolinhas estão voltadas para dentro. E eu vou pôr uma bolinha no 3 e uma bolinha no 6. Então, vou localizar aqui, ó. O 3, aí eu vou olhar. A perninha tá para dentro? Então, eu vou lá e pinto a minha bolinha. Agora, eu vou lá no 6, desenho outra bolinha. Aí, eu olho, as perninhas estão para dentro, então, eu vou pintar a minha bolinha, tá? Então, ó, acabou? Não, por que não acabou? Porque eu tenho que limitar o meu intervalo, por isso que fala intervalos limitados. Por que limitado? Eu sei aonde começa, eu sei onde termina, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em intervalos limitados, sempre vai ter um começo e vai ter um fim, tá bom? Então, vamos pintar aqui dentro, ó. Então, quem são se eu fosse escrever isso aqui em forma de conjunto, como que vocês acham que ficaria, né? Ficaria assim, ó. Isso aqui não faz parte do exercício, só vou pôr para exemplificar, tá? Ficaria assim, ó. Quem que pertence a esse conjunto aqui? É o 3, o 4, o 5 e o 6. Esses seriam os elementos do meu conjunto, tá? Mas o exercício não tá pedindo isso, só pede pra gente desenhar na reta. Por isso que eu tenho que pintar essa parte no meio, que eu preciso saber quem são os números que pertencem a esse intervalo aqui, tá bom?